3 seleções já estão definidas nas quartas de final da Copa do Mundo da FIFA. Vamos ver então quais são elas. A França foi a primeira seleção classificada para as quartas. Liderados por Mbappé, os franceses eliminaram a Argentina de Messi por 4-3. O Cristiano Ronaldo também está fora da Copa da Rússia. A seleção portuguesa perdeu para o Uruguai por 2-1. Croácia e Dinamarca empataram o jogo no tempo normal em 1-1. Modric teve até chance de matar o jogo na prorrogação com a cobrança desse pênalti, mas o goleiro dinamarquês agarrou a bola. Aí a definição ficou para os pênaltis e os goleiros brilharam. Schmeichel pegou 2 cobranças, mas o goleiro croata foi melhor, pegou 3 e colocou a Croácia nas quartas de final. No jogo entre Espanha e Rússia deu zebra. A seleção espanhola até saiu na frente com esse gol contra do zagueiro russo, mas Piqué subiu com os braços abertos. A bola pegou nele e o juiz marcou o pênalti. Zubá bateu para empatar. O empate levou o jogo para a prorrogação e como ninguém marcou foi para os pênaltis. O goleiro russo pegou 2 cobranças e garantiu a classificação da seleção anfitriã da Copa. Nesta segunda-feira, além da vitória do Brasil por 2-0 em cima do México, a Bélgica venceu a seleção japonesa de virada, 3-2 para os Diabos Vermelhos. O último gol saiu aos 48 do segundo tempo. Então as quartas de final ficaram assim. Uruguai e França se enfrentam às 11 horas da manhã nesta sexta-feira. O Brasil também joga na sexta, só que às 3 horas da tarde. A seleção pega a Bélgica. E no sábado tem Rússia e Croácia às 3 horas da tarde. O último jogo das quartas de final vai ser definido amanhã. Às 11 horas da manhã tem Suécia e Suíça brigando por uma vaga. E às 3 da tarde a Colômbia encara a Inglaterra. 10 mil pessoas lotaram a Praça do Largo do Rosário aqui em Campinas para assistir ao Jogo do Brasil. Teve gente que fez 5 horas de viagem só para ver essa partida junto com a família aqui em Campinas. 11 horas da manhã e o torcedor estava como? Preparado para a festa, é claro, e cheio de palpites. E vai fazer mais gol. O Brasil não tem que jogar fechadinho para deixar o México atacar. 10 mil pessoas lotaram o centro de Campinas. É como se a população inteira de Morungaba se reunisse no Largo do Rosário. E veio gente de longe, hein? O Gilson viajou de carro quase o mesmo tempo que a seleção demorou para chegar de avião na Rússia. Eu trabalho numa firma na Uberlândia, tem 25 anos que eu trabalho na firma, agora estou de férias suprema agora. Eu vim aqui só para assistir o jogo aqui na praça, aqui, no centro aqui de Campinas. Deu sorte. Ao vivo, no TVB Notícias, ele disse que sairia o primeiro gol e 1 minuto depois, saiu. Só errou o jogador, mas aí a irmã acertou. Quem que vai fazer o gol mesmo? Gabriel Jesus, que aqui joga bem. Nossa Senhora precisa que o Gabriel Jesus faz o gol para nós. Quem vai fazer o gol? Neymar! O primeiro gol foi do Neymar e o Gerisvaldo veio com uma seleção inteira de camisas 10. A mulher e as 6 filhas, quase um time de futebol feminino. Trouxe a família inteira para o centro de Campinas. Trouxemos, uma delícia estar aqui hoje. É uma emoção muito grande, né? Ainda bem que marcou um, não é mesmo? A caçula de 3 meses ficou ligado o tempo todo. Só depois do segundo gol resolveu tirar um cochilo. Dorme tranquila, Maria Lorena, que sexta-feira tem mais. O Brasil saiu de campo com a vitória, mas aqui no centro de Campinas a festa continuou com outro time. Teve o time dos torcedores, o time dos trabalhadores, isso porque logo assim que a partida terminou, as lojas reabriram, mas num clima bem mais animado, de muita festa. De muita festa. O Brasil conseguiu mais uma, graças a Deus. O que você achou da partida? Ah, dessa vez não foi tão... A gente não ficou tão ansiosa, né? Mas levamos a vitória mais uma vez. Não foi tão sofrido, né? Não, não foi. E agora, como é que vai ser as próximas horas de trabalho? Ah, agora mais animada, né? Com essa vitória do Brasil. Vamos esperar agora sexta-feira mais uma surpresa. No próximo bloco eu sigo falando da vitória da seleção brasileira e trago também os gols do Bragantino, do Guarani e da Ponte Preta. E mais uma dupla de assaltantes acaba na cadeia depois de roubar um furgão. O veículo estava carregado com peças e aparelhos eletrônicos. Eu mostro também a intensa negociação de policiais militares para liberar os reféns. 3 pessoas da mesma família se tornaram alvo dos criminosos depois que eles invadiram a casa. O SP Record volta já com essas e outras notícias. Dor de garganta, inflamação, irritação da garganta, rouquidão e mau hálito trazem desconforto para todo mundo, não é mesmo?
Para ajudar a combater esses incômodos, eu recomendo as pastilhas Valda. As pastilhas Valda têm eficiência comprovada porque agem rápido. E graças à sua ação antisséptica, com as pastilhas Valda, o alívio é imediato. E tem mais. Com o seu sabor refrescante, as pastilhas Valda mantêm o hálito puro por muito mais tempo. É isso mesmo. Com as pastilhas Valda, seu hálito fica refrescante por muito mais tempo. A tradição das pastilhas Valda, de qualidade e sabores incomparáveis, está presente em vários países. Então, agora você já sabe. Vá de Valda. Dor de garganta, garganta irritada e rouquidão, pastilha Valda é a solução. Pastilhas Valda está à venda em todas as farmácias e drogarias do Brasil. Logo após o show de humor, Domingo Show. SP Record, oferecimento. Chevrolet Carlos Cunha, Sumaré e Paulínia, atendimento classe A e a número 1 em preços baixos. Tenha cabelos espetaculares com Imecap Hair. Aqui, a realidade precisa ser bem melhor que a expectativa. Nesta quarta, 10h45 da noite, se o bolo não estiver perfeito, Buddy Valastro não vai perdoar. Batalha dos Confeiteiros Brasil. 7h13, o SP Record está de volta e eu sigo falando de seleção brasileira. O jogo perto do horário do almoço, então, como brasileiro, além de ser bom de festa e bom de garfo, teve reforço no cardápio do restaurante. A comida era mexicana, a torcida ficou dividida no cardápio, mas foi unânime para a seleção. Aqui, torcida dividida só se for na escolha do prato mesmo. Porque quando o assunto é futebol, não tem jeito. As camisas já entregam qual é o time do coração. Mas quando bate aquela fome, cada um escolhe o que agrada mais da mesa. Estou torcendo pro Brasil no cardápio e no jogo. Hoje no México, que é mais leve, né? Dá pra você comer e não ficar com digestão bem melhor. Mas Brasil como time. Quando a pessoa chega no restaurante, tem que escolher o país que quer ver no cardápio. Se for o Brasil, tem farofa, torresmo e o prato principal, é claro, feijoada acompanhada de uma caipirosca de limão bem gelada. Agora, quem optar pelo México também vai ver uma variedade de comidas típicas, a maioria mais apimentada e regada a tequila. A gente investiu nesse almoço, em que a pessoa vem e pode escolher ali no buffet, entre a feijoada, que é o brasileiro, e os mexicanos, que é o rodízio mexicano. Daí tá bem legal, o pessoal gostou da ideia. E nos bares a história não é diferente. Tem sempre aquela friturinha bem brasileira, bolinho de arroz, croquete ou um petisquinho típico do time adversário, guacamole com nachos. A escolha é do freguês. Hoje a gente vai almoçar o México. Prova disso é quando sai gol. Pelo visto, a brincadeira tem dado sorte. Afinal, mais uma vitória. Brasil 2, México 0. Cada jogo a gente fez um cardápio. Na estreia do Brasil, a gente fez o estrogonofe russo, a receita típica russa. No segundo jogo, com a Costa Rica, a gente fez um café da manhã, um breakfast. E no jogo da quarta-feira, o último jogo, a gente fez uma feijoada. Copa do Mundo é assim, momento de festa, alegria. E agora então, mais ainda. Melhor que isso, só chegando na final e, é claro, segurando a taça. Pois é, música típica e muita festa, só que nos gramados foi decepção, viu? Esse foi o clima aí num bar mexicano aqui em Campinas. É que apesar da derrota do México, tinha muito torcedor dividido por lá. Esse pessoal aí de poncho parece mexicano, né? Mas não, é só uma homenagem. Por baixo está a camisa do Brasil. Só uma homenagem, nós é brasileiro. A torcida vai ser brasileira? Brasileira, lógico. Aí a gente já torce, né, pra todo mundo, né? Mas o Brasil vai ganhar com certeza. Nesse bar mexicano que fica em Campinas, a torcida ficou dividida. E não só pelos sombreiros, pelas caveiras, pelas cores. O José Ramírez nasceu no México, mas tem coração verde e amarelo há 30 anos. Então, imagina o nervosismo. Meu coração, ele tá agitado, hein?
e ele está agitado 2 vezes. Então o Brasil e o México estão dentro de mim, não tem como separar, está junto os dois. Se o Brasil meter gol, vamos vibrar, se o México meter gol também, e quem ganhar tá bom demais. Na hora que a bola começou a rolar, o grito de guerra da torcida foi em castelhano. Mas a comemoração mesmo só saiu depois do intervalo. E não teve chance para o México. Já no final do jogo, veio o segundo. E a festa foi mesmo brasileira. Eu tinha falado que era 2-0 mesmo, foi muito bom, gostei muito do jogo. Só esperar, vamos ser ex esse ano. Enquanto a bola rola na Rússia, os clubes brasileiros se preparam para a sequência da temporada. O Palmeiras está no Panamá para uma série de amistosos e venceu o primeiro jogo contra os donos da casa. O Palmeiras abriu a série de amistosos no Panamá enfrentando o clube que é o maior campeão do país, o Deportivo Árabe Unido. O técnico Roger Machado optou por colocar em campo no primeiro tempo o time titular e testar os reservas na segunda etapa. O goleiro Everton, que deve ganhar a vaga na volta do Brasileirão, foi o único a jogar os 90 minutos e foi quase um espectador em campo. O Palmeiras abriu o placar com o Johan, aproveitando o cruzamento rasteiro de William. Ainda no primeiro tempo, Vitor Luiz, com liberdade, arrancou pela esquerda. E dessa vez, William recebeu na função de centroavante. Palmeiras 2, Deportivo Árabe Unido do Panamá 0. O propósito do jogo foi bem cumprido. Que era nesse primeiro momento, com uma semana de intertemporada, do retorno, a gente poder colocar 2 equipes, fazer desse jogo amistoso a possibilidade, né, de trabalhar, além de outros elementos e experiências, trabalhar a questão física e movimentar os jogadores com bastante intensidade. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Bragantino venceu o Joinville por 2-0. E esses 3 pontos somados deixam o Massa Bruta perto das quartas de final. A sequência ruim do Bragantino como mandante precisava ter um fim antes que os pontos pedidos comprometessem a classificação. Foram 3 jogos seguidos sem vencer pela Série C. E o desempenho do Joinville como visitante aumentava a pressão pelos 3 pontos. O time catarinense perdeu todos os jogos fora de casa e não marcou nenhum gol, mas começou assustando. Jean Lucas arrancou, colocou no meio das pernas de Lázaro e só não abriu o placar porque Guilherme cortou na hora certa. Gualberto chegou a balançar a rede depois da cobrança de escanteio, mas o árbitro anulou o lance porque entendeu que o zagueiro do Joinville fez carga no marcador. Depois do susto, o Bragantino se reencontrou em campo e também soube aproveitar um escanteio. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o centroavante Gustavo 25 subiu mais alto que todo mundo e cabeceou no canto. 1-0 Bragantino. Então fico contente com a atuação do Gustavo, porque começa a mexer também com aquele que está jogando, né? E entender que quem está no banco está querendo e acrescentando no nosso trabalho. Na segunda etapa, o técnico Marcelo Veiga promoveu a reestreia de Adriano Paulista, que voltou depois de jogar pelo URT de Minas Gerais. E no primeiro lance em campo, o atacante finalizou de primeira para o gol. 2-0 Bragantino. A gente trabalhou com essa possibilidade, então nos treinamentos a gente fez essa condição de, se o Gustavo não jogasse, ou se tivesse a opção de jogar como uma referência, 2 linhas de 4 e 2 homens à frente, o Adriano faz muito bem isso, ele tem a possibilidade, ele tem uma condição de fazer 2, 3 funções dentro do jogo, isso é importante pra gente. A volta dele foi muito boa, porque a gente ganha em qualidade, ganha em alternativas dentro do jogo, então eu fico feliz por ele ter entrado e ter correspondido. Uma vitória para dar tranquilidade na reta final e praticamente encaminhar a classificação do Bragantino para as quartas de final. Restam apenas 6 rodadas para terminar a primeira fase da Série C. A gente tem aí que buscar mais, se eu não me engano, mais 6 pontos para que a gente garanta a vaga aí entre os 4, né? Então hoje
A gente está a 6 pontos da Tombense, que é, se não me engano, o 5º colocado, e tem um confronto direto agora com a Tombense, né? Então, sabendo que não vai ser fácil, a gente perdeu o jogo lá e a gente quer, sem dúvida nenhuma, fazer o resultado aqui para a gente ficar bem mais próximo dessa classificação. Olha, o Guarani recebeu a lanterna da Série B do Brasileiro e ficou só no empate. Mais uma vez, o Bugre sofreu um gol no final do jogo e perdeu pontos importantes. Um novo Guarani com as velhas dificuldades. Em processo de remontagem, depois de perder jogadores titulares, o Bugre tinha pela frente o lanterna da Série B, com a proposta de jogo que sempre atrapalhou os objetivos no Brinco de Ouro. O Boa Esporte veio fechado a Campinas, não dando espaço para os donos da casa trabalharem a bola. Foram mais de 20 minutos tentando furar a retranca. E quando conseguiu, na cobrança de falta de Bruno Nazário, Denis sozinho, na cara do gol, escorregou. O Guarani seguiu tentando de pé em pé. A bola chegou em Rafael Longini, que mandou uma bomba. Mas o zagueiro Kaique se atirou para evitar o gol. Ainda no primeiro tempo, Kevin e Nazário tabelaram e o atacante bugrino mandou para fora. No intervalo, o técnico Humberto Louser apostou na entrada do meio-atacante Matheus Oliveira e o Guarani passou a trabalhar melhor a bola. Rafael Longini recebeu entre os zagueiros e de carrinho desviou do goleiro, mas mandou para fora. Matheus Oliveira arriscou de longe e o chute, que parecia sem perigo, explodiu na trave. Na sequência do lance, Kevin serviu Rafael Longini de novo entre os marcadores, mas dessa vez pro fundo da rede. 1-0 Guarani. Segundo tempo, voltamos bem melhor, conseguimos o gol, poderíamos ter ampliado o marcador. Aos 41 minutos do segundo tempo, o torcedor do Guarani viveu um turbilhão de emoções. Primeiro, o reconhecimento, o aplauso na homenagem pela despedida de um jogador que pela última vez vestiu a camisa bugrina. E logo no lance seguinte, a frustração de mais uma vez a equipe perder pontos importantes no finalzinho da partida. Falta para o Boa Esporte. Humberto Louser aproveitou para mexer no time. Bruno Nazário deixou o gramado ovacionado pelo torcedor. O atacante, emprestado pelo Hoffenheim da Alemanha, deve jogar a Série A pelo Atlético Paranaense. O Boa Esporte então cobrou a falta. Manuel acertou o cabeceio e o estreante goleiro Diógeme aceitou. A gente tem treinado, tem trabalhado, tem procurado ajustar, mas a diretoria está em busca de novos reforços para suprir a ausência desses atletas que estão saindo. E tem dificuldade, questão de mercado, mas a diretoria está indo atrás. Esperamos contar com o mais breve possível com esses novos reforços aí para que possam nos ajudar dentro da competição. Bom, já a Ponte Preta venceu o Figueirense lá em Florianópolis, um resultado que coloca a Macaca de novo de olho no G4, então vamos aos gols. A Ponte Preta abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo em um lance de puro oportunismo do zagueiro Léo Santos. Danilo Barcelos cobrou falta. O goleiro Denis bateu roupa e o defensor da Macaca aproveitou. Aos 44 do segundo tempo, Felipe Saraiva recebeu na área e fechou o placar. Ponte Preta 2, Figueirense 0. Com esse resultado, o time de Campinas chega à 8ª colocação, com 18 pontos, 4 a menos que o 4º colocado. O técnico do Figueirense, que deixou o G4 da Série B, elogiou a postura pontepretana. A gente fica chateado, os jogadores ficam chateados, né, por perder um jogo em casa, onde nos dava a colocação no segundo lugar, mas eu acho que a gente vem de 6 jogos, né, bons, tirando ponto, e hoje perdemos com uma equipe que joga bem, está jogando bem, jogou bem hoje.